Pessoal, então, boa noite, boas-vindas, né, a todas e todos. A gente está aqui, né, fazendo assim, o lançamento do nosso semestre letivo aí do Instituto. Eu me também instável na internet. Então, tá travado só para você? Tá todo mundo travado? Então tá. Não sei se era minha. Tá travado. Tá, Eu vou conectar agora o meu no, bom. Então, gente, agora estão me ouvindo direitinho? Show de bola. Pessoal, é isso, né? A gente está então começando o semestre letivo, né? A gente está, então, já é de praxe, né? Que a gente faça essa live assim, explicando, né, para as pessoas que estão chegando, não é, no Instituto agora, mais ou menos como funciona a nossa formação, não é? Conversando também, às vezes, com o pessoal que já está na formação, trazendo aqui alguns professores, não é? Para que vocês conheçam, né, que fazem parte, que contribuem conosco. Então, a ideia de hoje, não é fazer esse encontro para que vocês tenham um pouco mais de proximidade com o Instituto Bergasse. Bom, é importante dizer para vocês como é que surge essa história do Instituto, rapidamente, para que vocês também saibam, não é, quem somos, não é, de onde a gente veio. Bom, então, eu sou o Eduardo, né? Eduardo Melo. Eu sou junto aí com a Thaís, com o Fabiano e com a Gabriela, assim, um dos fundadores, né, do Instituto. Bom, esse instituto ele surgiu justamente de um cartel, né, entre nós quatro. Então, ele vem muito com essa ideia de ampliar as discussões que nós vínhamos tendo já no nosso período de formação. Não é claro que essa formação é contínua, né? A gente segue informação e eu espero que todos vocês sigam informação também sempre, não é? Mas a ideia sempre foi a gente poder abrir um pouquinho daquilo que era um cartel muito proveitoso nosso. Então, bom, eu estou falando em cartel, vocês já vão pensar, bom, então é uma escola lacaniana. Não exatamente, porque a gente, embora goste muito do Lacan, a gente tem uma série de linhas, não é? Nos nossos cursos, não é? Nas nossas leituras, como vocês vão perceber. Não é? Mas assim, de fato, não é? O Fabiano, a Gabi e a Thaís têm assim a pegada mais lacaniana, e eu sou assim o dissidente, né? Também muito fã do Lacan, mas também que gosto muito de passear por outros autores. Então, pessoal, a questão toda foi que a gente começou a fazer algumas leituras abertas ao público, gratuitas, que estão lá disponíveis todas para vocês poderem assistir, não é? Que falava sobre Freud e a sociedade. A gente pegou alguns textos do Freud que tinham interesse sociológico, né? Então lemos, né, o Totem e Tabu, o Moisés e o Monoteísmo, a gente passou ali pelo Psicologia das Massas e Análise do Eu, uma série de textos, não é, que então o futuro de uma ilusão. Então assim são textos assim muito importantes, né, do Freud que a gente fez essa leitura. Na verdade não é uma leitura linha a linha nesse caso, não é? Foi basicamente um curso, não é? Fizemos então. Tivemos assim uma aceitação muito bacana, o pessoal gostou, começou a participar, se aproximaram da gente, não é? E aí, então, começamos a oferecer alguns outros cursos. Com o tempo, né, surgiu, então, a ideia, que é quase assim uma consequência natural, não é, da gente consolidar uma formação. Mas que tipo de formação? Bom, isso aí foi, assim, um objeto de longos debates nossos, né? Porque, assim, a ideia da formação do psicanalista é uma ideia, assim, muito complexa, né? A gente, obviamente, não concorda com esse tipo de formação, que você vai lá, faz assim uma série de créditos enfim, de supervisão, uma série de créditos de análise pessoal, e aí os créditos teóricos, de repente você vai lá e ganha um diploma e uma carteirinha de analista. Naturalmente, a gente é totalmente avesso a esse tipo de formação e de prática, não é?
a gente entende assim como uma construção, não é que é uma construção muito assim difícil, não é? Entender psicanálise não é uma coisa fácil, é uma entrega, né? É uma construção que se vai fazendo com muita dedicação. Então, como essa dedicação não é algo que a gente precise fazer solitariamente, não é? A gente teve então a ideia de, bom, vamos fazer essa formação de uma forma conjunta, junto com outras pessoas que também se interessam por se aprofundar na obra do Freud, na obra do Lacan, do Winnicott, da Klein. E aí, com isso, o que a gente pretende é o quê? Bom, pretendemos formar, então, conosco a analistas que sejam, como eu costumo dizer nas aulas, né? Assim, quando tem aquelas aulas mais difíceis, eu digo isso, analistas que teoricamente têm casca grossa, não é? A gente gosta do pessoal que assim ele vai ter uma base teórica, né? Para se defender em qualquer discussão psicanalítica. Naturalmente, a gente não consegue fazer isso em pouco tempo, não é? A gente está o tempo inteiro, não é, procurando assim novidades na psicanálise contemporânea, mas e aí eu até posso passar daqui a pouco assim até para o Fabiano, que eu acho que é o grande detentor dessa bandeira, não é? Mas que todos nós concordamos que na verdade a gente concorda, a gente acredita numa formação que é muito pautada obra do Freud, e no estudo dos textos freudianos, não é? Então, assim, a gente começa o instituto dessa maneira, lendo Freud, não é? E aí, na formação, a nossa grande base, não é? É justamente são os textos do Freud que não dá para deixar passar batido. Então, a gente dá muita atenção Com para isso. licença, professor, só um minuto. É que tem alguém com o microfone aberto. Tá Por bem, gentileza, verifique os microfones, tá? Que tá bem. está interferindo. Ok. Eu não estou conseguindo desativar aqui o... Edu, me coloca de co-host que eu vou fazendo isso quando abrir. Perfeito. Vamos lá. É, eu não sei como é que é co-host, mas eu posso te tornar anfitriã, pode ser? Mas acho que já resolveu, gente. Mas é assim, vamos lá. Então, gente, olha só, a gente então tem essa base e a ideia da pluralidade dos autores por quê, não é? Por que que a gente não escolhe um autor e segue com eles? Vejam, em primeiro lugar, é importante dizer que a gente, em geral, acredita que é importante sim que você escolha um autor de base, não é? Em geral, as pessoas elas vão ter um autor de base, ou seja, eu sou mais lacaniano, sou mais winnicottiano, não é? Eu sou mais kleiniano. Eu acho que é importante. Mas a nossa ideia é que todos vocês pudessem ter acesso a uma cultura geral psicanalítica bastante sólida, não é? Então, a ideia dessa cultura geral psicanalítica foi sempre alguma coisa que nos guiou, não é? Então, vejam só. A partir disso, a gente teve uma série de leituras gratuitas, não é? A ideia, assim, da democratização da psicanálise sempre foi muito importante para nós. A gente tem uma série de atividades que a gente continua fazendo gratuitamente. Vocês podem, por exemplo, ver na quarta-feira, né? A gente tem a leitura do Brincar e a Realidade, que já vai voltar na semana que vem. Então, a gente tem uma série de atividades, não é, que a gente faz gratuitamente. Pra vocês terem uma ideia, então, nesse semestre a gente vai ter Lacan, vai ter Freud, Freud na veia, a gente, não é, vai ter, enfim, vai ter psicanálise contemporânea com o Thomas Ogden, inclusive comigo mesmo, não é? Vai ter o Winnicott, não é? A gente tem assim uma série, não é, de cursos, não é? Esses cursos que vocês podem fazer isoladamente, mas aí não enquanto membros em formação, ou vocês podem se candidatar a membros em formação, não é? E aí então fazer parte, né, do nosso quadro assim de membros, não é? Inclusive de alunos, mas que vão fazer conosco o quê? Essa parte teórica. Bom, a parte teórica vai garantir que vocês vão se tornar psicanalistas? Não, de forma alguma, não é? Então, não é essa a ideia. A ideia é que a parte teórica vai deixá-los, então, como eu disse, não é, com essa casca, não é, para que vocês consigam, então, se virar, não é, em termos teóricos. É mais do que isso, a gente tem também outras questões. Por exemplo, a clínica escola, não é? A clínica escola
os alunos que já estão mais avançados já começaram a atender na clínica escola, né? É importante dizer que não é desde que você entra no instituto com a mesma informação que você vai começar a atender na clínica. Não. Você tem uma base teórica primeiro. Na clínica escola, vocês vão ser supervisionados, né, pelo pessoal do próprio instituto. Então, assim, isso tudo é muito importante, mas é feito com muita responsabilidade. Eu acho que, acima de tudo, gente, o que a gente faz, né, o que a gente tenta fazer aqui no Instituto é justamente buscar trazer o tempo todo a responsabilidade que é a transmissão da psicanálise. Porque veja só, a gente criar, não é, profissionais, mesmo que fosse mais lucrativo para nós, profissionais, não despreparados, não é, para começar a atender as pessoas em pouco tempo e dando carteirinha, isso é um horror, não é? Para nós isso assim é de arrepiar. Então, gente, feita essa introdução, né, eu passo assim a palavra aos meus colegas, né, principalmente ao pessoal, os fundadores, mas eu gostaria também que o Marcelo participasse, que o Marcelo ele vai passar o curso do Ferenzi. Então, a gente fala cada um do seu curso, não é? Para que vocês conheçam o pessoal que já está aí. Tem gente que, olha, temos aí alunos veteranos, né? Temos a Natália, temos o Fábio, pessoal que participa sempre muito ativamente. Nós damos muito valor para essa participação ativa, né, nas aulas, porque justamente com isso a gente consegue acompanhar o desenvolvimento desses novos colegas, não é? A gente espera que todo pessoal que queira, não é, se tornar psicanalista tenha condição, não é, de chegar em algum momento sentindo-se assim firme, não é, para poder autorizar-se psicanalista, mas acima de tudo quem se autoriza é o próprio membro em formação. Agora, essa autorização, não é? Como diz Lacan, ela vem de si mesmo e de alguns outros. Vamos pensar no Instituto, talvez, como esse enquadramento, não é? Nesse grupo maior, não é? Desses alguns outros. Não é? Não existe aquele psicanalista solitário, aquele que não convive com os pares, aquele que não estuda junto, que não troca ideias. A gente não acredita numa psicanálise dessa forma. Então, o que a gente quer justamente é buscar a interação entre vocês. Em geral, o pessoal acaba formando grupos, inclusive de amigos, não é? Que estão aí estudando psicanálise junto, não é? A turma do Fábio, não é? Que é essa primeira turma, foi uma turma muito assim bacana nesse sentido, que o pessoal criou uma série de laços interessantíssimos, né? Então, inclusive, a Natália e a Si, o Fábio, eles mesmo tocam um grupo de leitura que fizeram assim por iniciativa própria, não é, para ler o Seminário 1 do Lacan, né, que eu já vinha lendo, mas aí eu não pude continuar e eles continuaram, né? Então assim, porque o pessoal começa a ficar muito bem preparado, não é, para fazer e oferecer atividades também para os colegas, não é, que têm às vezes menos experiência. Dito isso, pessoal, então eu passo a palavra aí a quem tiver interesse, né? O Fabiano, como é que você vê isso? A Thaís, né? A Thaís, veja só, é a nossa a companheira de instituto aqui, né? Que vocês provavelmente vão ter também bastante contato, que é uma professora, não é? Enfim, se dedica muito à vida do instituto, não é? Então, de fato, é importante, né? Que vocês entendam que assim, todos nós assim, que eu citei, né, começamos a vida do Instituto, não é? Mas, assim, a gente está aumentando, não é? Então, a ideia é que a gente tenha cada vez mais pessoas participando conosco. Como eu falei para vocês, a turma mais antiga já está fazendo uma série de atividades conosco, mas a gente gostaria também que esses que estão entrando agora, não é, possam, em breve, se reunir também ao nosso quadro, percebe? Então, é isso aí, pessoal. Boas-vindas, né, ao Instituto Bergassi, aos que não conheciam. E eu sei que também tem um monte de gente aqui que eu estou vendo aqui pelo nome, que eu já vejo nos grupos, super participando, não é? A Ellen, eu vi assim, a Camila, não é? Que já está assim, há algum tempo também participando. Fico muito feliz em vê-los aqui. E então, vamos lá, Fabiano.
Vai eu? Então, Não sei, eu tô te eu passando. já Você peguei o tá bastão sabe por que eu aqui. estou te passando? Porque você está do meu lado no quadradinho. Ou seja, eu não Tá faço a bom. menor ideia de quem é que está Legal, na vez legal. de falar, mas o quadradinho tá. Ah, beleza. Então, boa noite a todas e todos. Prazer estar aqui, né? Prazer receber também os novos membros, né? Os novos alunos, e também quem está interessado. É uma alegria estar aqui com vocês. E, bom, vou falar um pouquinho sobre, né, minha trajetória rapidinho e também o que que eu venho trabalhando no Instituto, né? Da forma mais rápida possível, porque eu acho que outras pessoas têm que falar também, né? Então, né, eu sou um dos membros fundadores do Instituto também, com a Gabi e a Thaís, né, e o Eduardo. Minha formação acadêmica, né, eu também sou psicanalista, né, psicanalista em formação contínua, mas eu vim da história e das ciências sociais, originalmente, depois eu fui para a psicanálise. Tenho formação em história e antropologia. E no Instituto, eu venho trabalhando especialmente com a obra freudiana, né? Então, eu tenho dado, os meus cursos têm tido como objetivo passar pelos grandes clássicos, pelos conceitos fundamentais, né, da obra freudiana. Então, como o Eduardo falou que eu insisto nessa questão de a gente sempre voltar a Freud, né? Eu tenho carregado um pouquinho essa responsabilidade no começo, assim, do Instituto, e eu tenho gostado muito de trabalhar com Freud, de ler e voltar. Eu gosto muito do Freud, muito mesmo. E de voltar para os textos, sempre que eu posso, gosto muito, faço questão, e tem sido muito legal com os membros de informação, né? O semestre passado, eu trabalhei com teoria da sexualidade, trabalhei com os casos clínicos de Freud, né, especificamente. Passamos pelos cinco grandes casos clínicos, a gente passou também, leu textos relacionados à teoria da sexualidade freudiana, né, como ele pensava a sexualidade, e foi muito proveitoso, assim, foi muito legal. E esse próximo semestre eu vou trabalhar com textos, né, com os textos metapsicológicos, como Freud chamava, né, trabalhar com os conceitos fundamentais e com alguns textos que eu considero centrais para ter como base, né, na clínica psicanalítica. Então, eu vou trabalhar com essa recorte especificamente nesse semestre. Também vou trabalhar, e tenho lido e estudado muito questões relacionadas a gênero e sexualidade na psicanálise, até porque eu venho das ciências sociais, né? Então, eu já tenho uma leitura prévia nos estudos de gênero, em teoria feminista, é uma área que sempre me interessou nas ciências sociais, e agora eu tenho costurado com coisas que eu tenho lido em psicanálise e coisas que eu tenho ouvido na clínica, né? Então, a minha ideia é que daqui para frente eu também organize grupos de leitura, e entre outras coisas relacionadas a gênero e sexualidade, né, além de Freud. E também, né, como o Eduardo falou, eu tô mais assim alinhado à psicanálise lacaniana e ao ensino de Lacan, né? Então faz uns bons anos já que eu estudo psicanálise lacaniana, mas não significa que eu esteja preso a Lacan, né? Gosto muito de ler outros autores, e isso foi uma das coisas que, né, que mais me empolgou também de estar junto com o Eduardo, né? Com a Thaís, com a Gabi também, mas elas também mais alinhadas a Lacan, mas o fato do Eduardo ler outras psicanálises é uma coisa que eu acho incrível, assim, de a gente poder pensar junto. Então, é isso. Espero vê-los, né, nesse segundo semestre, eu acho que vai ser bem massa. Então, é isso. Prazer. Tá, posso entrar para falar, porque daqui a pouco eu vou me apresentar, mas... Oi, Fábio, quanto tempo? Tudo bom, querido? Oi, Nath. É, eu tô com uma bebê, minha filha de 6 meses, e ela acorda quando eu começo a fazer qualquer coisa, e aí eu tenho que acelerar, porque vai que daqui a pouco tem que desaparecer daqui, né? Bom, eu sou a Gabi, prazer para quem eu não conheço, muito legal estar aqui. Sejam bem-vindos, né? Eu acho que, como o Fabiano falou, como o Eduardo falou, a Thaís, que putz, entrou de cabeça e, nossa, faz muita coisa ali por todos nós. O Instituto, ele surgiu do cartel, e como eram gostosos os nossos encontros do cartel.
Era sempre, né, e virava uma discussão calorosa, e o Eduardo questionando Lacan, e a gente estudando, e vamos voltar para Freud, então, vamos para a origem. E como o Instituto ele é muito a cara realmente do cartel, né? Eu acho que a gente, de alguma forma, surgiu desse desejo realmente de poder passear pela psicanálise sem um engessamento e sem a doutrina, né, que aconteceu lá atrás com Freud, pararam de questionar e começaram a seguir uma relação com a teoria de uma forma extremamente vazia. Aí Lacan vem e começa a questionar, afinal de contas, vocês estão fazendo, isso não é psicanálise, né? Mas também não de uma forma onde a gente coloca, por exemplo, Lacan, eu, a Thay, o Fabiano, num lugar de, né, mestre soberano, mas que a gente tem um fã-clube, temos, fato, né? Freud, papai, Lacan, não sei o que é, né? Mas de uma forma que a gente possa passear, porque é muito importante poder escutar e ter esse lugar, né? A gente traz muito isso quando o Eduardo fala de não ter a carteirinha, de não ter. Ninguém vai certificar. Ah, você está apto agora. Porque o nosso lugar ele vem do não saber, né? Justamente é a douta ignorância que o Lacan vai dizer que é tão necessário, cara, ao analista, é não saber aquilo que ele é suposto saber, né? Mas só é possível produzir algo disso se a gente se baseia em algum saber. Então, como é importante que a gente continue sempre essa formação. Bom, falando sobre mim, eu sou psicóloga de formação, ah, e logo durante a faculdade, né, a psicanálise já me tomou, e depois disso fui fazendo formações e entrando sempre em estudo, e não parei até então. Ah, e rompi, vamos colocar assim, eu acho sempre muito legal quando a gente trabalha isso com psicólogos, com a psicologia, porque as pessoas acham que é a mesma coisa, e não é. Não é possível ter escuta psicológica e psicanalítica no mesmo lugar. E isso para mim foi um grande enfrentamento, né? Quando eu me formei, comecei a estudar, e falei assim, ah, você é psicóloga, então reseta tudo. Eu, pera lá, o que que eu faço com meus 5 anos? Como assim? E faz total sentido, né? O desejo do analista, a ética com a qual a gente trabalha, o fato de não ser uma profissão, né? Não, a gente monetiza a partir disso, mas não é uma profissão, porque não se faz em 5 anos, não se faz em 3, não se faz com diploma, mas com toda essa construção, né, dessa base de estudo, de supervisão e por aí vai. Bom, eu venho desde sempre também voltando muito a Freud, mergulhando muito em Lacan, e eu tenho interesse muito grande com a clínica da criança. Eu comecei a minha clínica assim, meus primeiros atendimentos foram com crianças, e eu ofereci, né, um curso ali sobre a psicanálise com crianças, e esse semestre vai entrar na formação essa temática, porque é muito importante, né, apesar de haver ali lá atrás, Freud falava, né, não dá para analisar psicóticos e crianças, e aí vem todo depois, né, pena que ele não pôde viver muito mais tempo para olhar tudo isso, mas como a clínica da criança nos faz pensar a clínica do adulto, né, se a gente pensa que todas as relações são, de alguma forma, reedições, né, dessas primeiras, então a gente está falando ali de adultos que falam dos seus traumas enquanto infância, e daí poder escutar a criança também nos permite pensar a clínica do adulto. E para isso eu vou trazer, que eu gosto muito dessa autora, que é Françoise Doutor, que no Brasil ainda tem grupos, mas muito restritos que estudam. É uma autora fantástica, assim, que eu acho muito legal, que ela traz o estatuto da criança, do bebê, como um sujeito desejante ainda na barriga. Então, escutar, porque existe uma linguagem, todo ser é linguagem, então ela tem um pé em Lacan, ela era lacaniana, se a gente for dizer assim, ela acompanhava, estudava Lacan, para poder pensar esse mundo do bebê, que eu acho que principalmente hoje, na atualidade, eu, né, como uma recente mãe, uma mãe em formação, que a gente, né, continua se formando ali, vejo o quanto tem uma discussão enorme do que fazer, como formar uma criança e o que os pais devem ou não fazer, e estão com medo de frustrar essa criança e com medo e que geração que vai vir aí, né? Essa geração bombardeada pela rede social, bombardeada, que neuroses a gente vai lidar futuramente com essas crianças que já estão chegando à clínica, né? Então, a clínica da criança não ser deixada para o lado comportamental, né? No sentido de vamos fazer essas crianças produzirem, vamos, essa criança tem alguma questão, então é autismo, então é TDAH, então é TDA, ela tem algum problema, porque ela não está no padrão. E a psicanálise nos convoca justamente para uma escuta da criança na sua singularidade, nesse sujeito que está em formação, né? Então, eu venho oferecer essa temática, que eu adoro, e agora estou vivendo aqui na prática uma experiência, né, enquanto mãe,
E é isso. Então, bom, sejam muito bem-vindos. Eu acho que vai ser um semestre muito legal. Os conteúdos estão bem ricos. E é isso. Se é alguma coisa pra gente falar. Tá, só bola. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Antes de eu só dar uma explicada no que eu vou coordenar, queria fazer uns esclarecimentos para que talvez fique confuso. A gente vai usar, às vezes, curso, às vezes disciplina, é porque dentro da formação é, não é uma escola no sentido que a gente está acostumado, então se a gente chama de disciplina, também não é uma disciplina, também não é um curso, então é para dentro da formação, inclusive na descrição que vocês vão ver nos documentos e nas formas de divulgação, a gente descreveu como eixos temáticos. A gente vai ter eixos temáticos. Então, isso que o Fabiano estava mencionando, a Gabi estava mencionando, o Edu estava mencionando, fazem parte desses eixos temáticos que estão inclusos na formação. Serão 6, que totalizam 6 horas aula por semana. Os encontros são semanais. Então, era disso que a gente estava falando. Para além disso, também são ofertados grupos de estudo, grupos de leitura, esses outros grupos que são além da formação. Esse que a Gabi mencionou não era parte da formação. Ou não, né, Gabi? Você foi longe, né? Esse foi no ano É, passado e agora é. entrou na formação e eu estou ofertando um grupo de leitura comentada de um volume 2 de uma sequência que a gente está lendo, mas esse não fazia parte da formação e agora faz. Então, quem fizer a formação, a gente dá desconto para que faça esses outros grupos separados, mas não é obrigatório. Não é uma grande pirâmide de venda em cima de venda em cima de venda que tem. Mas esse aqui agora, e enfim, eu acho que para esclarecer que são. Para que a gente também não concentre só em quem tem condições também financeiras de pagar uma mensalidade, que a gente oferece muito mais coisa do que um grupo, enfim, de leitura, um grupo com uma aula semanal. Então, a gente tem todas essas coisas. É possível fazer tudo. Temos alunos que fazem tudo, o que é uma grande satisfação para a gente. Mas, assim, vocês são à vontade para decidir o que vocês querem fazer, o que vocês não querem fazer. Se quiser entrar, se quiser sair, se quiser fazer supervisão aqui, se não quiser, a gente não tem nada de se não fizer com a gente não vai deixar, a gente está de mal, se sair daqui a gente vai ficar bravo, não. É para entrar, é para sair, é para ser um lugar de vocês também. Então, para vocês se sentirem livres nesse sentido. Então, agora eu vou falar um pouco do que seriam os eixos temáticos, que é o que está na divulgação, que é o que a gente estava comentando até agora. O meu ficou, o que eu escolhi, né, na verdade, foi a constituição do sujeito, para Freud e Lacan. E o que isso quer dizer, né? Eu vou usar um livro base da Michelle Roman Faria, que é sobre a constituição do sujeito, e que ela vai abordar nisso o Édipo. E por que eu escolhi esse texto? A gente acabou da formação do semestre anterior, a minha disciplina, enfim, o nome que a gente pode dar aqui, era sobre a constituição do sujeito negro, que foi o livro da Isildinha. Então, a gente já estava trabalhando essa constituição e como ela seria diferente, atravessado por essa racialidade, e o Fabiano estava dando na formação os casos clínicos, e dentro desse livro a Michelle vai dar esse exemplo de acordo com o caso Hans. Então, tem ali uma continuidade também, com elementos que a gente já teve para que a gente possa trazer agora. Então, apesar de não ser primeiro, segundo, terceiro ano, também a gente tem esse cuidado de não ser uma coisa nada a ver com a outra, ou começar lá pelo final e a gente nunca viu isso. Então, é nesse sentido, assim. Freud, Lacan, Freud, enfim, porque a gente sempre vai fazer um retorno a ele, o Fabiano também nessa disciplina dele vai fazer mais uma vez. E o Lacan, porque, enfim, quem já fez qualquer coisa comigo sabe que ele é o meu xodó. Não é o meu Deus, mas é o meu xodó, assim. Uma advogada, preciso admitir que eu tenho ali uma tendência a defendê-lo. Brigo com ele, tenho minhas questões com ele, mas assim, tipo irmão, eu falo, eu posso reclamar, eu posso xingar, eu posso criticar, assim, mas se vier outra pessoa, principalmente não fundamentada, aí eu defendo. E também por que que eu escolhi isso, né, a gente vai passar pelo Édipo. É uma coisa que, pessoalmente, eu acho que tem sido difundida de uma maneira muito errada,
que o Édipo do Freud, e também, enfim, que o Lacan vai trabalhar, seria um Édipo que considera pai, mãe, criança, homem, mulher e um filho, biológico deste casal. E que a gente, infelizmente, ainda escuta por aí, que caso não tenhamos essa família tradicional brasileira, teremos um grande problema. Esse filho estaria fadado às maiores atrocidades, lamentações e infortúnios da vida, ao ponto de dizerem que vai ser um psicótico, embora isso também não seja um demérito, que é uma outra questão, que eu trabalho que as estruturas não são hierárquicas, mas enfim, mas e que daí a gente não vai levar em consideração uma mãe solo, essas outras coisas, ela teria culpa pelo que vai acontecer com o filho dela vai ter problemas, assim, e essas coisas são difundidas no meio. Isso me pega pessoalmente, também acho que algumas pessoas aqui já fizeram, porque eu tenho ofertado daí fora da formação, no semestre passado, dentro da formação, mas também fora, essas interseccionalidades, principalmente de gênero e raça, que eu tenho visto que a galera vai fingindo que elas não estão acontecendo, ou que elas seriam o que a gente pensa depois de tudo. Pensando numa carreira acadêmica, seria, quando eu estiver no pós-doc, vou pensar no que isso tipo, a cereja do bolo, e eu vejo que isso é a base da formação, isso também é uma preocupação dos meus colegas, mas é uma preocupação minha muito cara pessoal, acho que até por isso que eu comecei com isso. Fabiano vai dar o texto agora da Butler, acho que é no começo de setembro ele vai dar, então é uma coisa que é importante para todos nós, mas a mim pessoalmente. Então, seria por esses motivos que eu escolhi esses textos. E espero encontrar, assim, já sei que tem algumas pessoas que eu já entrei em contato, sei que já vão fazer, sintam-se muito acolhidos, que vocês possam fazer um excelente percurso. A minha opinião, eu acho que é dos meus colegas, o que eu mais gosto é a companhia, mais do que estar ali para, claro, aprender legal e tal, mas dividir o percurso, dividir a angústia, dividir esse não saber, dividir, não estou entendendo, a minha clínica isso não funciona, mas espera lá, dividir isso que muitas vezes fica marginalizado, de que é aquilo que não funciona, embora não funcione para todo mundo. Então, essas proximidades, né? E o Instituto tem essa preocupação de que a gente realmente sejamos colegas, pares mesmo, nesse sentido de acompanhamentos próximos, e não a gente vai vir aqui, vai dar uma aula, tchau, enfim. Obrigado, Gabi. Esse é o Édipo. Fiz aqui um gráfico e tchau. E aí na sua clínica, e aí tá ruim, tá bom, deu certo, deu errado, nossa, teve um caso aqui que me pegou. Será que a gente pode usar essa teoria que a gente está discutindo aqui para articular com isso? Será que não? Que a gente tenha essa liberdade, porque eu, principalmente, tive uma clínica muito solitária no começo. Não só solitária, como muitas vezes vindo de pessoas que se achavam alguma coisa até violentas, assim, nesse lugar de se colocar de saber, de colocar de mestre, de que eu detenho o saber e vocês que estão aqui são, sei lá, meus súditos, me respeitem, me adorem, e, enfim, nesse sentido não questionem, porque é eu que tenho a palavra. Então, e bom, não à toa a gente fez o maior produto de cartel, acho que alguém já fez, porque a gente teve essa identificação em todos os sentidos. Então, sintam-se muito bem-vindos. É, Rapidinho, isso que você fala vem justamente, desculpa, Eduardo. Eu acho que por ter nascido de um cartel, que né, os pares, a gente traz tanto isso para o Instituto, né? Que é tão caro para a gente no grupo de leitura, na supervisão, nos encontros, a gente pede, vamos participar, né? Vamos estar junto, porque um sabe um tanto mais, mas tem um outro que traz uma experiência, tem para que não haja uma inibição, né? Porque eu acho que a psicanálise, infelizmente, apesar de a gente saber que o não saber impera, existe, né, uma certa inibição do vamos falar palavras difíceis como se isso fosse ensinar alguém alguma coisa, e as pessoas saem sem saber o básico, porque como que eu vou perguntar o que é um objeto A? É tão óbvio, né? Ah, e o matema do fantasma, tá? Todo mundo sabe o que é o S barrado, nem sei falar o que é o S com traço, é o S com risco, é o S com o quê esse S? A gente, né? E, não, a gente tem que estar aberto a poder se questionar. Então, o fato de ter saído de um cartel que
a gente colocava isso, né? Mas tá, como que fala isso? Fabiano, mas o que que significa? Dudu, o que que é? Eu acho que a gente traz isso, esse espírito, né? Essa espirituosidade pro Instituto. É justamente isso que a Gabi está falando. A gente começa com questões assim básicas, ou seja, a gente começa ouvindo uma série de jargões e aí de repente a gente vira um para o outro e fala, tá, mas o que que é o eu na psicanálise? O que que é justamente o que que é uma neurose, né? Vamos pensar porque essas coisas estão assim construídas na obra do Freud e depois tem uma série de outros desenvolvimentos em vários autores. E parece, então, que essas pessoas que estavam se intitulando psicanalistas e tal, de repente, pessoal, se vocês perguntarem para eles, mas tá, mas o que que é o eu? Puta, complicou, é uma pergunta difícil, não é? Então, a nossa questão foi justamente em tentar complexificar algumas coisas que estavam sendo dadas como se fossem banais, não é? E, ao mesmo tempo, tentar facilitar para os nossos interlocutores nossos alunos, o pessoal que vem falar com a gente, facilitar um pouco, não é? Aquela coisa que era passada muito via jargões, né? Muito via, assim, matemas e tudo mais, e no final das contas, tá, mas isso quer dizer o quê? Ah, bom, quer dizer, então, que, bom, eu não tenho acesso, né, ao que é o desejo do outro. Então, vamos tentar trazer outras formas, não é, de expressar esse tipo de coisa. Então, assim, a criatividade é muito importante. No final das contas, me parece que a elaboração, não é, ou a perlaboração, como a gente quiser, não é, da teoria psicanalítica. Assim como na nossa análise pessoal, a gente precisa também elaborar uma série de coisas que são inconscientes, mas vejam só, na nossa vida, enquanto analista, a gente acaba tendo que elaborar nos nossos próprios termos aquilo que diz a teoria psicanalítica. Senão a nossa clínica não é uma clínica, assim, de fato autêntica, não é? Essa clínica que você, então, se coloca, não é? Como, assim, no lugar, não é? Que deveria estar justamente o analista. Não, o analista ocupa um lugar, né? Ou um não lugar, né? A gente pode até discutir sobre isso, mas a questão toda é, pessoal, a gente recebe a todos vocês com a ideia de que ninguém fique para trás, não é? Em teoria nenhuma. Não é? A gente tem aqui uma série de colegas que estão já com a gente, né, há mais tempo, né? Tá o Fábio, a Natália. A ideia é que o pessoal saia dos encontros tendo entendido alguma coisa a mais, não é? Sempre, não é? A ideia não é ficar aparecendo, não é? Não, é sempre esse desafio da gente ter que reconstruir a teoria, não é? Para que, com base nessa reconstrução, a gente tenha, então, uma elaboração da teoria para que a gente possa usar na nossa clínica, tá bem? Então, pessoal, dito isso, eu queria só dizer uma coisa antes de passar aqui para o Marcelo, dizer o seguinte, a Thaís, além disso, não é que ela está falando e dos cursos, ela tem também trazido, não é, no programa dela, o programa da Thaís, não é? Autores, assim, bastante conhecidos, né, pessoas, assim, com uma circulação muito bacana no meio psicanalítico. Então, tem trazido autores, né, que a gente pode dizer assim, mais famosos, né, e tal, mas que entram assim com muita humildade, sempre estão com a gente nesse lugar de troca de saber. São pessoas e que vocês vão ver que tem muitos seguidores e que não sei o quê, mas que chegam, não é, e conversam com a gente assim, como pares, não é? Então vocês vão notar que a presença desses grandes autores assim vocês vão ter acesso, não é? Estando aí no Instituto, que eu acho muito importante, porque como a gente está dizendo, a nossa inserção, não é, no meio psicanalítico tem a ver com quem a gente anda, não é? A ideia que a gente pensa é assim, poxa, na psicanálise a gente precisa saber com quem que essas pessoas que estão querendo oferecer uma formação, com quem que elas estão andando, não é? Então a gente oferece assim essa lista para vocês, olha, as pessoas que a gente gosta, que a gente acompanha, que a gente lê, a gente também convida para vir falar aqui, tá certo? Então, isso é uma questão lá do bate-papo com o autor, que vocês vão ver, tem uma frequência bem bacana, né, que a Thaís coordena. E fora isso, um projeto que eu acho muito bacana, e pego como gancho para passar a palavra para o Marcelo, que é justamente o Cinepsi. Não é? A gente sempre, não é? Desde o começo do Instituto, a gente tem essa intersecção assim, com outras áreas, né, do saber. Então, por exemplo, com a literatura, né, com o cinema, enfim, com outras, com a antropologia, não é? Como é o caso com o Fabiano, que sempre traz, né? Ele sempre vai trazer algum Lévi-Strauss no meio,
vai ter uma coisa assim. O Marcelo, não é? E eu também, assim, a gente tem assim um background um pouquinho mais na teoria da linguagem, né? Na literatura, né? Então, o Marcelo coordena esse projeto que eu acho muito bacana, que é o CinePsi. Então, é também um espaço muito interessante de trocas que eu gostaria até que ele mesmo falasse, que eu acabo, é isso, gente, eu me empolgo, né? Então, fala aí, Marcelo, como é que você viu a questão do Cinepsi e também aproveita para dar uma falada desse curso, né? Do semestre sobre o Ferenzi, né? Esse curso introdutório do Ferenzi. Beleza. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Marcelo e, como o Eduardo disse, eu venho dos estudos de literatura. Então, minhas pós-graduações, meu mestrado e meu doutorado foram em literatura comparada e eu estudei mais especificamente poesia contemporânea, mas sempre no campo ampliado, né, no campo em expansão da literatura com as outras artes. E aí entrou também sempre a psicanálise, de maneira transversal, mas através de autores também pouco ortodoxos, principalmente da escola francesa, né, da desconstrução. Então, a Julia Kristeva, o Lacan, Derrida, grande leitor de Freud, e o Roland Barthes também, que, embora não fosse muito afeito à poesia, era uma pessoa que promovia um trânsito interessante entre a psicanálise e a literatura. Então, me interessa muito sempre pensar a psicanálise também num campo ampliado, na relação com as artes e, mais especialmente, com a escrita e, sobretudo, com a poesia, o que eu acho que também não é uma coisa absolutamente nova, mas que ainda tem muita coisa a ser desenvolvida. Acho que tem muita coisa a ser pensada. Então, minha tese de doutorado, inclusive, toca bastante a psicanálise, onde eu vou defender a ideia da poesia como escrita insignificante, e talvez seja interessante a gente pensar essa dimensão insignificante da escrita também na clínica psicanalítica, né? O insignificante é sempre alguma coisa que tá ali gravitando, né, nos debates sobre a clínica, e eu acho que também não recebeu a devida atenção ainda dos teóricos da psicanálise, embora desde o início o Freud já tenha se dedicado a falar dessas zonas de recessão do saber ou da possibilidade de saber, né? Desde a interpretação dos sonhos, quer dizer, desde o início mesmo, sim, eu acho que isso está em jogo, mas eu vou me ocupar, felizmente, assim, tive a felicidade de poder começar trabalhando justamente com o Sándor Ferenczi, que é um psicanalista também dessa primeira leva, né? Desse primeiro grupo da psicanálise, junto com Freud, foi analisando do Freud, depois foi analista da Melanie Klein também. Então, é uma figura que está nesse enclave ali inicial e que talvez também não tenha tido, até pouco tempo atrás, a devida atenção, porque sempre foi tomado como uma espécie de enfant terrible da psicanálise, porque era um sujeito muito desafiador, mas era um clínico, sobretudo um clínico muito inspirado. E era médico, então tinha todo o rigor científico, né? Assim, sempre tentou ficar muito atualizado com o que o Freud estava dizendo, né? Nunca deixou de ser freudiano. Então, quando a gente fala assim do Ferenczi, a gente está falando do Freud também. Então, é sempre preciso fazer essas remissões, né? Devidamente. A gente, quando estiver lendo os textos, vai ver isso. E nesse curso, o que eu proponho, ao invés de escolher um período determinado, até estava conversando com o Eduardo, ele sugeriu que a gente falasse sobre a virada de 28, quando o Ferenczi traz grandes inovações teóricas, né, e questiona alguns postulados do Freud, sobretudo a questão da pulsão de morte. Ali é uma virada tanto para o Freud quanto para os psicanalistas que o acompanhavam, né? Então a gente poderia ter feito esse recorte, por exemplo, e já seria o suficiente para um curso, mas eu vou tentar uma coisa mais ousada, e eu não sei se vai ser possível a gente ver todos os textos que eu separei, mas vou tentar passar por diferentes momentos, assim,
da, da psicanálise do Ferenczi desde o começo, né, onde ele escreve um texto muito importante sobre transferência e introjeção, que são conceitos muito importantes, né, para a psicanálise, e aí a gente vai ver qual que é o diálogo com Freud, e o que que é transferência para ele, como se dá a introjeção, é, e de que modo o Ferenczi começa a formular o que seria a espinha dorsal da sua teoria e da sua clínica, porque as coisas são inseparáveis nesse caso, que é sempre, eu diria que talvez a palavra que representa essa espinha dorsal é justamente trauma. Eu acho que o trauma é a questão central e talvez esse seja o meu modo de articular diferentes textos de diferentes momentos, né? Então, a questão do trauma, por exemplo, está muito latente e de maneira muito luminosa, eu diria, num texto chamado Confusão de Línguas entre Crianças e Adultos, né? Ele também vai pensar a questão das neuroses de guerra, escreve um livro sobre isso, inclusive, porque também, vejam, ele é da escola de Budapeste, a escola de Budapeste é diferente da escola de Viena, né? Temos ali uma outra posição na geopolítica mundial, né? Budapeste sempre aquele enclave também linguístico que é interessante para pensar, né? Confusão de línguas também nesse sentido. E aí vamos então caminhar por esses diferentes momentos, né? Do Ferenczi, e que é um cara assim que ele sempre recebeu os pacientes ditos difíceis ou até impossíveis de serem tratados, né? Lembrando de como o Freud vai entender, né, as dificuldades, por exemplo, de se tratar pacientes psicóticos por conta da dificuldade da transferência, justamente. Então, o Ferenczi ele se ocupava desses pacientes que hoje a gente talvez pudesse dizer que são os nossos borders, né? Esses pacientes limítrofes assim e que ele gostava mesmo de ir para os proscritos, para as prostitutas, para pessoas em situação sempre socialmente muito complicada também, sabe? A clínica do Ferenc é muito voltada para isso, o que eu acho muito bonito e estimulante, tá? E a gente não vai deixar também, né, só para finalizar, a gente não vai deixar também de pensar a atualidade do pensamento do Ferenc. Então, sempre quando eu estiver falando dele, embora seja importante a contextualização histórica e todo o debate historiográfico ali, com Freud e é, com os demais teóricos da psicanálise, seja do início, seja depois, seja com os ambientalistas ou não, né? Porque eu diria que o Ferenczi é o primeiro grande ambientalista, né? É, muito antes do Winnicott. Aliás, tem tanto do Ferenczi no Winnicott, o que é muito legal também, então vai dar para fazer esse jogo, mas também pensar através de psicanalistas que são pares contemporâneos importantes, como o Chaim Samuel Katz, que ainda está vivo, está velhinho, né, mas que é o cara que criou a formação freudiana no Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de estudar, e o Daniel Kupperman, né, que é o presidente do grupo de pesquisas, do Grupo Brasileiro de Pesquisas Chandra Ferenczi, da Jo Gondar, que também é dessa turma, professora lá da UERJ, onde eu trabalhei até o ano passado também. Então, acho que vai ser legal, assim. Quer dizer, eu espero que seja estimulante e vamos ver o que que a gente dá conta aí nesse caso, se não der conta de, sabe, de todos os textos que eu estava querendo do livro um, por exemplo, né? São 4 livros nas obras completas, aí a gente passa para o segundo, vai fazendo um jogo que não precisa ser linear também. Acho que vai ser interessante isso. É, Bom, acho que é isso, né? O cara é muito legal porque ele vai se dando conta dos problemas na clínica e, através desses problemas, com esses pacientes muito difíceis, ele vai desenvolvendo técnicas. Às vezes, técnicas bem complicadas e até polêmicas, né? No diário clínico, ele vai falar da análise mútua, né? Onde o analista se tornava analisando, o que parece uma grande loucura, e talvez seja mesmo, mas até isso ele tenta, porque ele não quer que o analisando justamente repita as questões traumáticas de se sentir sempre inferiorizado em relação ao analista. Então, por isso que ele vai questionar uma técnica que ele mesmo inventou, que seria uma técnica ativa, né? Onde o analista participa mais agressivamente, assim, para tirar o analisando de uma situação
de modo torpor, né, ou de dificuldade de associação livre. Aí ele vai pensar justamente os limites da associação livre. Tudo isso está ali dentro e, enfim, é um cara que me estimula muito e eu acho que vai ser estimulante para todo mundo e eu espero poder dialogar através do Ferenc com os colegas que vão estar trabalhando também. Pode ser bom isso, da gente ir se comunicando no durante para trazer para as discussões do nosso grupo o que está acontecendo ali, né, nos outros cursos, e que vocês também possam aproveitar as discussões que vão estar acontecendo em torno do Ferenc também. Fico bem feliz com isso. Sei que já tinha também um grupo em andamento sobre o Ferenc, né, que eu acho que era sobre algum livro que não era dele, né? Não sei o que vocês estavam lendo. Até me convidaram, não consegui. É um grupo de Oi? alunos, né, que está lendo já acho que já terminou o Daniel Kuperman, né, e agora passou ao Diário Clínico. Por que Ferenc? Primeiro esse Por que Ferenc e depois eles começaram a ler o Diário Clínico. Legal. Então, o Diário Clínico, por exemplo, a gente não vai dar conta de chegar nele dessa vez. Talvez mereça um curso à parte depois. Mas, enfim, é isso, gente. Obrigado aí pelo convite, pela escuta e espero estar trocando mais aí com a Gabriela, com a Thaís, com o Fabiano, com o Eduardo e também com vocês, queridos colegas que estão em formação, assim como nós, né? Então tá, vamos nessa. E aí, pessoal, assim, eu acho que eu fui o único que não falei, eu vou falar muito brevemente, né? Porque aí, quais são os autores que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com o Winnicott, não é? Eu vou fazer também, assim, um recorte por diversos livros, porque o Winnicott, ele publicou muitos artigos, né? Então, eu estou fazendo uma seleção de artigos, eu fiz, na realidade, e eu acho que, enfim, eu estava até falando com o pessoal antes, né? Vai dar um pouco de trabalho, porque ele está numa série de livros diferentes. Mas, enfim, a gente enfrenta tranquilamente isso. Se precisar, eu escaneio, mando para vocês. E o Winnicott, enfim, é claro, ele segue, né, nessa linha, como o Marcelo estava dizendo, ambientalista. De fato, o Winnicott não é muito de citar os autores a quem ele deve, mas ele, de fato, ele reconstrói uma série de questões muito ferencianas, não é? Fora isso, não é? Eu gosto muito da Melanie Klein, eu trabalhei uma introdução à Melanie Klein no semestre passado. Naturalmente, vocês vão ter acesso também em outros semestres, né, a novos cursos introdutórios da Melanie Klein. Mas, assim, nesse semestre eu vou trabalhar uma coisa que eu gosto demais, que é uma linha que a gente chama de psicanálise contemporânea. Psicanálise contemporânea não quer dizer só que é a psicanálise de hoje em dia, nada disso. A psicanálise contemporânea, ela se coloca, não é, nos ramos teóricos da psicanálise, tentando agrupar aquilo que a gente chama de psicanálise a mais pulsional, não é? E aí a gente pode colocar, inclusive, o Lacan, o Freud. A gente pode colocar também a psicanálise de relações de objeto, né? Então, a psicanálise de relação de objeto, a gente vai colocar outros autores, né? Como Winnicott, Faber, não seja uma série de autores que vêm depois, não é? E que, então, a psicanálise contemporânea tenta juntar, não é? O que a psicanálise contemporânea faz? Em geral, a gente está falando de autores que foram alunos do Lacan, e que posteriormente acabaram saindo da escola lacaniana e fazendo uma interlocução com outros autores. Por exemplo, a gente fala do André Green, não é? A gente vai falar do Thomas Ogden, que justamente o Thomas Ogden é o autor que a gente vai estudar nesse livro que se chama A Matriz da Mente, não é? A Matriz da Mente, ele vai então dar os seus encaminhamentos, juntando trechos assim da Melanie Klein, do Winnicott. Então ele tenta fazer algo, não é diferente. Ele tenta falar assim, olha, aqui a Klein não foi muito bem, aqui o Winnicott foi muito bem. Então, assim, ele faz a sua formulação, tá? E é um autor muito gostoso de ler, ele é um excelente escritor, então eu acho que vocês vão gostar. Pessoal, fora isso, então, tem os textos, não é, do Winnicott mesmo, que daí nesse curso de Winnicott. Tá? Então, gente, o que eu só queria dizer a vocês é o seguinte: embora seja interessante que vocês possam fazer a maior parte de cursos possível, a gente sabe que dificilmente alguém aqui está exclusivamente fazendo uma formação em psicanálise. A gente entende que vocês também têm um trabalho, ou já estão na clínica, ou enfim, que também é um trabalho, né?
mas a ideia é que, claro, vocês consigam aproveitar o curso e que vocês não tenham, assim, receio ou problemas de falar assim, olha, esse semestre eu quero fazer um curso, não é? Ou dois. A gente vai ter, assim, cursos que são obrigatórios, né? Assim, a conclusão para que a gente forneça aí, né, um certificado, olha, terminaram o nosso curso teórico, não é? Vai levar um bom tempo, né? A média aí a gente coloca como uns 3, 4 anos, mas a questão é que alguns cursos, por exemplo, como Freud, não é? Os de Freud provavelmente sempre vão ser os cursos que vão ser obrigatórios. É interessante também que vocês sempre façam um curso introdutório de todos esses autores clássicos, tá certo? Então, por exemplo, curso de introdução a Melanie Klein é importante, porque entra naquilo que a gente estava dizendo da cultura geral psicanalítica que a gente quer para vocês, tá certo? E aí os outros cursos vocês vão elegendo conforme o interesse, né? E conforme os troncos que assim vão interessando mais com o tempo, tá? Bom, fora isso, eu gostaria também de apresentar a vocês a Márcia, não é? A Márcia que assim nos ajuda muito assim na administração do Instituto e que provavelmente é uma pessoa que vai estar muito em contato com vocês, não é? E que é uma pessoa assim fundamental para o funcionamento do Instituto, tá certo? Então, gente, a Márcia pediu para não precisar fazer uma fala, assim, né? Porque ela é tímida de fala, não é assim, online, porque pessoalmente ela já perde a timidez. Então, pessoal, conheçam a Márcia. E, fora isso, eu tenho a dizer que, bom, é uma alegria, né, receber, como a gente falou, e que, poxa, eu estou muito ansioso para que comece o semestre, né, eu estou louco para voltar, né, aos encontros semanais, isso é uma coisa que vai ser muito gostoso, tá bem? Então, gente, fiquem muito à vontade para nos fazer perguntas, tanto agora, né, quanto também através do nosso grupo do WhatsApp, né, se tiverem interesse em perguntar por lá, mesmo no privado da gente, podem ficar muito à vontade. Vocês vão notar que a gente tem, assim, a tendência a fazer algumas leituras que a gente oferece, porque às vezes, assim, putz, eu gostaria muito de ler um livro que surgiu aqui, o papo sobre ele no curso, e eu não consigo fazer na formação. A formação, ela tem, assim, um enquadramento, assim, uma ideia, tem todo um projeto. Agora, às vezes, a gente queria fazer isso à parte. E aí, como é que a gente faz? A gente acaba oferecendo, né? Então, um grupo de leituras, vocês vão ver, não é? Tem tem o da Thaís, tem o da Gabriela, que já foram. Eu mesmo gostaria muito de oferecer um que vai ser o do Alianças Inconscientes, que logo eu vou propor para vocês. Vocês vão ver que a gente inventa muita moda, e aí vocês ficam à vontade, não é? Para se enquadrar ou não, para voltar, para entrar ou não nos outras coisas, não é? E a gente tenta também, gente, fazer o seguinte, embora a gente saiba, não é, que num país como o Brasil, assim, os valores, não é, que assim a gente tenta manter o mais baixo possível, mas às vezes mesmo assim pega no bolso, não é, gente? Mas a ideia é a gente tentar, né, deixar assim o mais democrático possível, não é, a questão dos nossos valores, não é, entendendo que sim, é um esforço, sim, é um pagamento que você faz para ainda sofrer, porque vai ser difícil de entender tudo o que está sendo falado, então a gente paga para sofrer um pouco. Mas quem gosta de psicanálise sabe que no final das contas a gente acaba gastando um pouco de dinheiro para sofrer mesmo, não é? E aí depois, quem sabe, a gente vai sofrendo menos, né? E aí, enfim, pessoal, espero que não tenha assustado ninguém assim com esse tipo de proposta, mas que pelo contrário, né, que vocês se sintam encorajados a fazer parte. Veja, às vezes vocês ouvem a gente falando de questões da história da psicanálise, coisas assim, escola, relação objeto, pulsional, como se fosse tudo muito óbvio. Veja, gente, na psicanálise não tem nada muito óbvio, nada muito fácil. Então, a ideia é só que vocês se sintam muito acolhidos para entenderem que não tem pergunta boba, para entenderem que não tem coisas assim fora do lugar, né? A gente tem alunos de diversos assim níveis de graus, né, de formação, pessoas que já estão estudando há muitos anos, gente que acabou de começar, não tem problema, não é? Até porque justamente às vezes a pergunta do iniciante é uma pergunta que nos inquieta muito, e a gente gosta muito de receber esse público iniciante junto com outros públicos,
porque não tem aquela coisa de, como é que você não sabe o que que é isso? Não sabe o que é o complexo de Édipo? Não, gente, espera aí, é pesadão, não é? A Thaís vai levar aí 6 meses falando sobre isso e assim, o Lacan levou também, né, Thaís, no seminário 5, né, se eu não me engano, falando, não é, do complexo de Édipo, ou seja, é toda uma construção complicada. E aí alguém vai querer falar para vocês, você não sabe o que é o complexo de Édipo? Calma, gente, né? Ele vai te explicar, né? Então, a nossa proposta é explicar, é estar junto e construir junto com vocês, tá bem? Então, bom, dito isso, abro aí para que vocês façam as colocações, as perguntas que gostarem, que quiserem, né? É, vocês têm alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? O que vocês acham? Antes da gente abrir, gente, primeiro, quem quiser fazer a pergunta pode levantar a mão, ou pode começar direto, ou pode fazer no chat. Quem se sentir de alguma forma constrangido pode mandar para mim no privado que eu leio, sem falar quem é, se por algum motivo alguém não se sentir confortável. E só reiterar que a gente vai ter, então, esses 6 eixos, né? Curso, disciplina, sei lá que nome a gente dá para isso. Vocês podem fazer os 6, podem no sentido de não terem custos financeiros a mais por isso. A gente não recomenda, porque a gente tem formas de avaliar durante o processo. Não uma prova nesse sentido, mas assim, vocês serão postos a trabalho. Isso fica a cargo de, enfim, do professor que está dando ali naquele momento, coordenando. Então, não é simplesmente, como se fosse pouco, né? Mas vou pegar todas essas aulas, ficar aqui assistindo enquanto eu faço qualquer coisa, e no final eu fiz as 6 e acabou. Não é assim que acontece. Vocês serão, não sei se cobrados, mas enfim, vocês vão ser colocados para trabalhar. Então, quanto mais vocês pegarem, muito provavelmente pela experiência que a gente já tem com as outras turmas, não vai dar conta, porque é de fato muita coisa, né? Muita recomendação e Leitura? acaba fazendo tudo mais ou menos, daí fica com essa sensação de que não tá fazendo nada, que não tá aproveitando, que não tá fazendo nada, que tá cheio de coisa para fazer, mas não consegue fazer nada direito. Então, que vocês escolham as suas batalhas, assim, eu acho que é isso. Exatamente. Então, pessoal, como é que vocês acolhem essa ideia assim? Como é que isso chega a vocês? Assim, parece claro? Tem alguma coisa que vocês gostariam de entender melhor assim sobre o funcionamento, né? Porque a gente imagina que só fica curioso, fala, tá, mas como é que é? O que acontece comigo quando eu termino isso aí? Eu não sei, vai por aí, alguma coisa? O que vocês gostariam de saber? Vejam, gente, eu vou falar uma coisa importante. Às vezes, as pessoas perguntam para nós, como é que a gente faz se a gente tem assim uma grade curricular. Vejam, a grade curricular, ela não é uma coisa fixa pelo seguinte motivo. A gente tenta fazer um projeto que seja, de certa forma, circular, ou seja, a qualquer momento que você entrar na formação, você vai ter acesso a disciplinas básicas e a disciplinas, assim, básicas que eu quero dizer, assim, que são obrigatórias, e as disciplinas que são mais, enfim, específicas, não é? Então, a ideia, não é que a gente tenha, assim, um pouquinho de liberdade de poder adaptar, não é, esse curso do semestre às necessidades dos nossos alunos. Porque a gente vai notando, conforme o semestre vai passando, quais são os pontos fracos, as dificuldades que os alunos estão encontrando. Então, a gente coloca assim, por exemplo, a metapsicologia freudiana. Bom, vamos lá. Às vezes o pessoal está com dificuldade de entender, assim, os processos do narcisismo, por exemplo. Bom, então vamos colocar uma matéria mais, assim, uma coisa mais sobre narcisismo no semestre que vem. Teve difícil, tentei explicar, mas a gente quer insistir. Vamos falar, então, sobre o livro, sei lá, do Roussillon, falando sobre o narcisismo, ou sobre os textos do Lacan, no Seminário 2, ou uma coisa assim. A questão fica a cargo, então, desses professores, assim, botar em discussão quais são as maiores dificuldades do grupo, para que a gente possa, então, remodelar, não é? E a cada semestre ir apresentando aquilo que vai ser mais interessante, não é, para os nossos alunos. Porque se a gente faz uma grade fixa, fica parecendo uma escolinha, uma faculdadezinha, o que não é, não é? Então, a ideia é que vocês possam também sugerir, que vocês possam trazer coisas novas para que a gente possa desenvolver no semestre seguinte
e aí o professor ele tenta ao máximo, né, desenvolver um trabalho, não é, de pesquisa sobre aquele material para trazer para vocês o que há de mais interessante, não é? Então nós também, por nossa conta, também fazemos vários cursos, não é? Então, a gente também tem os nossos professores e tudo mais. E isso é importante, não é? A gente fala que no Instituto, uma coisa que não é importante é a fidelidade. Ou seja, ninguém quer que vocês entrem no Instituto e falem, eu preciso sair lá do grupo de estudos onde eu estava, porque agora eu entrei no Instituto Bergaz. Nada disso, não é? A infidelidade, nesse sentido, assim, encorajada, não é? Nesse caso. Porque a ideia é que vocês possam circular pelo mundo da psicanálise tendo um ponto de apoio. Tendo um ponto de apoio, né, que é justamente esse grupo que vem crescendo, é esse grupo que vem conversando com grandes psicanalistas, né, com grandes autores, e que não é, dá a possibilidade, então, de que vocês possam construir, não é, em parceria conosco, não é, um grupo ainda maior. Tá bem? Então, enfim, isso é uma dúvida assim recorrente, por isso eu já informo a vocês de por que que a gente não tem uma grade curricular fixa, tá bem? Ah, é isso, não sei o que mais que surge, Thaís. Será que alguma coisa veio do Insta sobre dúvidas recorrentes, alguma coisa assim? Perguntaram se vai ser online. Sim, vai ser tudo pelo Zoom. Todas as É, aulas acontecem sincronamente, né? É possível participar pelo chat, pelo áudio, assim como se fosse presencial, e depois elas ficam gravadas. Todas, sem exceção. isso. E o fato das aulas ficarem gravadas, isso ajuda bastante, porque a gente sabe que muitas vezes fala, putz, mas a hora dessa aula que eu queria fazer é bem na hora que eu estou voltando para casa e estou preso no trânsito. Tudo bem, você pode assistir essa parte ou assistir a aula inteira na hora que você quiser. Mas é importante que você vá acompanhando, porque, por exemplo, às vezes o professor pode pedir assim, olha, vamos escrever, não é, um texto sobre determinado tema, ou vamos fazer uma apresentação. Isso é possível que aconteça, e é claro que os professores são muito sensíveis às necessidades profissionais, dos alunos e tal, então é claro que você não vai perder, não é, um curso porque não pôde apresentar de maneira síncrona, né? Às vezes você vai então substituir, não é, por apresentação de um texto escrito, alguma coisa assim. Mas enfim, aí depende mais da conversa que você vai ter com cada professor, mas a gente sempre tem essa sensibilidade. Veja, gente, então essa é uma forma, não é, que a gente construiu, e vem funcionando, não é, assim, com o pessoal que está participando já conosco, assim, é claro, não é que a construção de um processo de transmissão em psicanálise sempre tem uma série de desafios que a gente não termina, não é, de resolver, não é? Mas a gente está aqui justamente para facilitar, não é, o contato de vocês com esse mundo da psicanálise, não é? Sabendo que é um mundo assim bastante complexo, bastante assim cheio de dúvidas, né? Mas o contato com os pares, eu acho que talvez seja a parte mais rica, inclusive com os colegas de vocês, que serão pessoas não apenas dessas que estão entrando agora, né? Porque você não faz assim aula só com os que entraram, você vai fazer aula com todos aqueles que fazem parte do Instituto, seja como membros efetivos, como membros de formação, né? Ou como pessoas que estão querendo fazer aquela matéria de forma isolada, não é? Porque você pode ir lá e falar assim, eu quero assistir só essa matéria, não quero fazer a formação. Pode. Só que, assim, a ideia é que, poxa, já que você está fazendo matéria, é um pouco mais, ou seja, você vai gastar um pouco mais para fazer a formação toda e ter a possibilidade de fazer tanta coisa, né? Então, enfim, vejam o que é mais interessante para vocês, mas sintam-se, assim, convidados, não é, para fazer parte disso tudo, não é? E, enfim, muito obrigado aí pela presença de vocês, né, por estarem aqui, né, e não deixem de fazer as perguntas para a gente, né, aproveitem os grupos do WhatsApp, a gente tem para isso também, não é, que vocês devem estar em alguns, vocês entraram aí pelo link, tá bem? E de minha parte é isso, um grande abraço e sejam bem-vindos, né, não sei se alguém gostaria de finalizar. Com recados burocráticos. As inscrições, para quem ainda não se inscreveu, elas se encerram na próxima semana, na sexta, dia 9. E a gente começa a aula dia 12. A gente sempre encerra as inscrições justamente para que, bom,
por uma questão lógica da organização, né, das aulas, enfim, para ninguém entrar com o bonde andando, então a gente tem grupos semestrais, né? As aulas são dispostas assim. Outra questão que aparece bastante é quanto dura a formação. Como ela não tem um fim material, né? No sentido de você é analista, você tem um diploma, você tem uma carteirinha, seja lá o que promovam, prometam por aí, a gente pensa em mais ou menos 8 semestres que a gente percorra o que a gente considera minimamente essencial. Isso, na parte teórica, né, Thaís? Lembrando que a Isso. gente sempre respeita a ideia do tripé, né, de formação. Vocês, assim, uma coisa que a gente não falou, mas eu acho que não dá para deixar de falar, é da questão da análise pessoal, né? A gente encoraja, assim, que, veja, não tem como você se tornar psicanalista, sobretudo, sem um grande percurso de análise pessoal, tá, pessoal? Então, assim, vocês precisam fazer análise conosco? Não. Podem fazer conosco? Até podem, mas veja, vocês podem fazer conosco, vocês podem fazer com pessoas que vocês tem na cidade de vocês ou em outros lugares. A questão é, tem um foco na análise pessoal de vocês, que é talvez assim o ponto mais complicado, não é? Mais assim árduo, não é, do percurso psicanalítico, é a gente avançar na nossa própria análise, não é? Mas assim mesmo, claro que a parte teórica, enfim, que é isso que a gente oferece, não é? É uma parte também super complexa e a supervisão também é fundamental, tá bem? Então eu acho que assim, precisa fazer a supervisão com a gente? De novo, não é necessário, a não ser que seja dos pacientes da clínica escola. Paciente da clínica escola, sim, é obrigatório que a supervisão seja feita conosco, porque a gente precisa saber o que que o Instituto está oferecendo para a sociedade, né? Se a gente abre vagas para atender num valor social que vocês podem receber e tudo mais, mas a questão é, bom, para esses pacientes sim, aí precisa ser, não uma supervisão com um de nós, né? Mas aí a gente conversa, tá? Ou em grupo, ou individualmente, né? Eu até estou precisando passar aí algumas informações de supervisão para o pessoal. Tá bom, a gente tem a presença aqui de mais uma, assim, veterana nossa, que é a Yaci, bom, quanto tempo, né? Que, então, é isso, gente. Thaís, desculpa, eu interrompi seu recado burocrático, porque eu lembrei de mais um recado burocrático. Não, era só isso, de que a gente pensa em 8 semestres, mas como não tem nada a ser entregue depois desses 8 semestres, de certa forma é só o que a gente entende arbitrariamente que seria o mínimo, né? Longe Ah, de ser o suficiente. embora, gente, assim, que a gente não entrega assim o título de analista para ninguém, mas a gente entrega assim, assim um certificado das disciplinas cursadas, né? Então, se for interessante, porque eu lá na faculdade eu preciso apresentar horas extras, essas coisas, tudo bem, a gente fornece, não é, as horas que foram, né, daquele curso e tudo mais, não tem problema, isso aí sim, não é? E vocês vão ter lá o histórico das que vocês fizeram, não é? Isso é tudo bem. Mas é claro que não é isso que vai torná-los analistas. A gente já vai sempre reforçando. O que vai torná-los analistas é esse tripé de formação que a gente estava dizendo, não é? E com, assim, um esforço, não é? É uma questão, assim, muito séria, muito complicada, não é? Você se pôr a escutar as pessoas de uma forma, assim, nomeando-se psicanalista é algo muito sério. A gente leva isso muito a sério. Então, a gente quer que esse percurso seja feito com todo o cuidado, tá bem? Mas vocês podem, enfim, contar conosco para esse percurso, tá bem? Isso, então, pessoal. Bom, então eu acho que bom, é muito bacana, né? A gente receber pessoal diferente, tem um monte de gente aqui que eu não conheço e acho ótimo, não é? Mas, sobretudo, gente, quem já está na formação, aliás, quem já está fazendo disciplina com a gente, né? A Camila, a Ellen e tal, poxa, eu queria muito, assim, que vocês, nesse semestre, né? Talvez possam dar esse passo a mais aí, né? E entrar, não é? E o pessoal que ainda não está, vocês também não tenham nenhum tipo de problema, não é, em se candidatar à formação, porque o que a gente quer, como a gente já falou, são pessoas de diversos níveis, não é? Não, você não precisa estar assim já avançado para começar, não é? Vai ter dificuldades, claro, mas quem está avançado está tendo dificuldades também. A dificuldade vai ser de todos nós,
né? Então, assim, é isso, não é? Eu só vou dar um recado rápido. Pessoal dos sujeitos é, e do curso da Melanie Klein, eu vou fazer, enfim, gravar as últimas aulas do semestre que vem para mandar para vocês, tá bem? Era só isso. E aí, gente, dados os recados, então a gente espera, não é que vocês façam da forma mais pronta possível para não perder o período dessas inscrições, não é? E perder essa oportunidade, porque depois só o semestre que vem. Então, tentem fazer de uma vez essa inscrição. Vocês podem procurar a Márcia, né? Eu não sei. Ô, Thaís, como é que faz aí a inscrição? Tem no link da bio, a gente mandou em todos os grupos, ele tá por lá, se por eventualmente alguém não encontrar, pode só perguntar lá que com Isso, certeza alguém vai ter e vai mandar. isso. Tá bom, gente? Então, era isso. Tá? Obrigado pela atenção de vocês, né? Boa noite, bom resto de semana, né? E vamos lá, esperamos vê-los em breve aí, tá bom? Boa noite, Tá, pessoal. pessoal, boa Gente, noite. boa noite.